Do Senhor Jesus, meus irmãos, eu sou o presbítero Thiago Luiz Pereira. Vamos gravar mais um vídeo agora, falando a respeito como a gente entender e compreender melhor a Bíblia Sagrada, que é a Palavra de Deus. É sempre bom nós lembrarmos que a Bíblia, como eu já falei no outro vídeo, ela é harmônica. Então, quando nós lemos a Palavra de Deus, ela não se contradiz, mas pelo contrário, ela se completa. Então, quando nós vamos ler a palavra de Deus, nós nunca podemos, preste atenção nisso, nunca podemos ler um versículo apenas e interpretar aquele versículo como se ele fosse a verdade. A Bíblia de Deus, ela é a verdade? Sim, a palavra de Deus é a verdade. Mas este versículo que você está lendo, ou que você leu, ele está dentro de um contexto de forma geral. Então é necessário você ler, entender aquele versículo, não por si só, mas dentro de todo o contexto. Então, por exemplo, quando você lê um versículo da Bíblia Sagrada, existe o contexto cultural, você entender qual é a cultura daquela época. Quando você também ler um versículo, vai haver o que? O contexto do momento, a causa porque aquele versículo foi escrito. Quem está falando? Para quem está se dirigindo aquelas palavras, aquele ensinamento? O porquê, o que levou o escritor, ou no caso o ensinamento, por exemplo, do Senhor Jesus, falar, ensinar a respeito disso. Então isso tudo é o contexto. Contexto não é só aquilo que vem antes e vem depois do versículo. O contexto, ele é de forma geral, né? Ele é tudo que envolve aquele momento cultural, né? A hora daquele momento, daquela ocasião, o que está acontecendo, quem está ouvindo, quem está falando, né? Também conhecer, se possível, a parte geográfica, aonde que está acontecendo aquele caso. Também é interessante, né, nós falarmos sobre também a perícope do texto. O que é a perícope? A perícope é o conjunto de textos que estão antes ou depois. Então, quando você lê um versículo, então existe a perícope daquele versículo, daquele texto. É o que vem antes e o que vem depois, que se trata totalmente daquele assunto. Então, quando você lê um versículo, existe o contexto cultural, a ocasião que está acontecendo, o porquê, né? Quem está falando, quem está ouvindo, para quem está sendo dirigido, esse é o contexto geral. Mas logo também existe a perícope, que é o conjunto de textos que vem antes e depois daquele versículo, que vai aclarear a sua mente na hora de entender e de compreender a palavra de Deus. Outro fato também interessante, que é a respeito do contexto geral, né? Então existe o momento, a ocasião, a cultura em que está acontecendo, aquele versículo foi inserido, o texto foi inserido. Existe a perícope, que é os versículos que antecedem antes e depois, que tratam daquele assunto aonde o versículo está, mas também existe o contexto geral. O contexto geral é o contexto da Bíblia Sagrada por completo, de Gênesis a Apocalipse. Então, quando vamos ler um versículo, entender uma doutrina, então nós partimos daquele versículo que nós lemos, partimos daquela perícope, partimos do contexto cultural e vamos discorrer por toda a Bíblia Sagrada. Então, desta forma, nós vamos entender, compreender, seremos mais esclarecidos a respeito daquele tema, porque um tema só, ele vai se repetir por várias partes da palavra de Deus. Ele está em Gênesis, está em Êxodo, ele está no Pentateuco, está nos proféticos, está no poético, está nas cartas de Paulo, está às vezes se revelando, né, lá no Apocalipse. Então, quando você lê um versículo e ali está ensinando algo, é necessário você entender então o contexto,
ali daquela ocasião, tudo o que está acontecendo. É necessário você observar a perícope, que são os versículos antes e depois, que trata do texto onde aquele versículo, aquele texto está inserido, e também o contexto geral, você entender aquele tema, você entender aquele versículo e buscar outros versículos que falam a respeito daquele tema. Um exemplo muito clássico é quando nós lemos, por exemplo, Mateus capítulo 7, e nós vamos ver ali que nós devemos pedir, nós devemos bater, nós devemos buscar, porque certamente nós seremos atendidos. Mas quantas vezes eu e você já bateu, já pediu, já buscou e não tivemos a resposta? Será que o versículo está errado? Não, é porque aquele versículo, embora esteja ensinando esta verdade, ele não é a única verdade. Quando você vai para 1 João, no capítulo 5, se não me falha a memória, vai dizer que nós devemos pedir e Deus nos concederá tudo aquilo que for da sua vontade. Está entendendo? Então, ou seja, assim como você pode às vezes fazer algo para o seu filho, você pode dar algo para o seu filho, você tem condições para aquilo, mas no momento não é a hora, não é a sua vontade, não é apropriado para aquela hora você dar aquele algo ao seu filho. Então, ou seja, você lê o Mateus 7, diz uma verdade, mas quando você lê a carta de 1 João capítulo 5, esta verdade é ampliada. Então logo nós devemos entender que tudo que pedimos ao Senhor em oração, crendo no nome do Senhor Jesus e segundo a sua vontade, ela será nos respondida. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe e te continue esclarecendo a sua mente para compreender a palavra de Deus. Amém.